Eu sou o Guilherme Oliveira, estudante do curso de pós-graduação em Ciência Política aqui da Universidade Federal de Pelotas, e vou apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado Tolerância Política da Juventude e Democracia na América Latina. Queria dizer de antemão que esse trabalho ele é fruto, da minha monografia apresentada e defendida em 2019 no curso de Ciências Sociais, no qual eu trabalhei tolerância política e democracia da juventude no Brasil. E isso me abriu um caminho para fazer uma comparação entre outras juventudes e a tolerância política delas nos países da América Latina. E nesse caso aqui específico, será uma comparação entre Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. E eu faço essa comparação justamente porque esses países da América Latina, a partir dos anos de 2010, têm sofrido uma série de convulsões sociais, no quais os atores sociais que protagonizaram esses processos de convulsão têm sido a juventude. A juventude é entendida por Ballardini como produto histórico, resultado de relações sociais. E essa juventude, dentro dessas convulsões sociais, elas têm demonstrado uma relação muito importante que é a tolerância e democracia, A tolerância política, que é um dos pilares da democracia e que permite a sua existência e manutenção. Tolerância política, entendida por Bobbio, consiste na abstenção de hostilidades para quem professa ideias políticas, morais ou religiosas, julgadas como censuráveis, ou então, como Pearson e Sullivan trazem, a disposição de suportar coisas que outros rejeitam. Então, como é que eu vou fazer essa análise? Qual é o método que eu vou utilizar para fazer essa análise entre os quatro países? Vai ser uma metodologia quantitativa e comparativa, que a gente achou mais apropriado, na qual eu vou identificar, fazer um recorte, assim como diz o Estatuto da Juventude aqui do Brasil, de 16 a 29 anos, identificados como jovens, e vou utilizar os dados secundários do banco de dados LAPOP, que identifica e analisa as democracias, a qualidade das democracias latino-americanas, e vou tratar esses dados no software, Stata 15. Então, indo um pouco para os resultados e discussão, tem duas questões que me fizeram partir para essa análise dos jovens da América Latina. A posição da juventude frente a um golpe de Estado, quando há muito crime e diante de muita corrupção, e a tolerância da juventude em relação ao casamento entre homossexuais. Em ambos os casos, um pouco mais de 60% da juventude se posicionou a favor do casamento entre homossexuais, e acreditam que não se justifica um golpe de Estado tanto quanto há muito crime, quanto diante da corrupção. Porém, o preocupante é que nesse momento, dentro de uma juventude que se criou dentro do processo de redemocratização, um terço, mais de 30%, em ambos os casos, a juventude tenha medidas conservadoras e autoritárias, defendam ideias conservadoras e autoritárias, como, por exemplo, 37% da juventude brasileira desaprova o casamento entre homossexuais, enquanto em torno de 37% e 33% acreditam que deve haver um golpe de Estado quando houver muito crime e diante de muita corrupção para poder lidar com esses problemas. Isso reflete o momento político que a gente vive, de avanço do conservadorismo, de avanço de ideias autoritárias, e isso me faz, me instiga a analisar como anda a qualidade das outras democracias da América Latina, como anda a tolerância política dos jovens uruguaios, chilenos e argentinos em relação aos jovens brasileiros. Bom, eu vou procurar responder qual o impacto dos fatores socioeconômicos no nível de tolerância das jovens latino-americanas em relação às instituições democráticas e os direitos civis de grupos denominados minorias políticas, que são os que têm sofrido nesse momento de avanço de conservadorismo, como as mulheres, os LGBTs e os negros e negras. Enquanto objetivo geral, eu viso analisar a relação de fatores como escolaridade, renda, religião e idade com os níveis de tolerância e intolerância dos jovens no ano de 2019 nesses quatro países, Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, buscando compreender a postura desses países em relação às instituições democráticas e às minorias políticas por parte da juventude. E tem 4 objetivos específicos: identificar a religião dos jovens e seus respectivos níveis de tolerância, verificar o nível de tolerância e intolerância dos jovens de acordo com a renda, C, observar a escolaridade dos jovens latino-americanos e a relação com os níveis de tolerância, e D, cruzar esses níveis socioeconômicos com os níveis de tolerância e intolerância da juventude em relação às instituições democráticas e os direitos das minorias políticas. Era isso, muito obrigado.